Cena, um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Estamos aqui, sou Luiz Bercol, mais uma vez, levar a todos nós, a todos vocês, o nosso Esportes em Cena, falando sobre as modalidades esportivas, tudo que diz respeito a esporte, afinal, somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena, e somos também amantes do esporte, como o nosso convidado de hoje, que é um gestor esportivo, que tem uma vida dedicada aos esportes. Nós estamos falando de Jurandir Cipriano, que hoje, entre outras atividades, tem também um complexo esportivo, complexo de areia, e quem vai falar sobre isso é ele. Jurandir Cipriano, muito prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez, né? Nos estúdios aqui da PUC TV. Olá, Bercol. Olá, amigos do Esporte em Cena. É um prazer estar aqui com você, Bercol, para falar de esporte. Aliás, a gente vem vivendo esporte há mais de 40 anos, você sabe muito bem disso. Eu iniciei minha vida no meio esportivo lá atrás, em 95, quando fui nomeado aí por uma pessoa para estar no governo aí, fazendo um grande trabalho lá no Centro Olímpico. E de lá para cá eu fui só gostando e apaixonando mais de esporte. Fiquei uma temporada com o Universo Ajax, com o basquete, trabalhando lá com aquela turma. Desenvolvemos um trabalho por quase 7 anos lá no Universo Ajax. E a minha vida foi crescendo no meio esportivo, no meio da juventude, que hoje nós temos 60, né? Ainda me considero jovem, mas estou no meio dessa galera aí. 60 o quê? 60 anos de idade aí. Pô, você fala, temos 60, eu penso que eu sou só 60 jovens? 60 anos, jovem. Não, jovem você é, mas só 60 pessoas te acompanhando? Ah, não, não aí pode. não. Aí você já falou, o meu ciclo de pessoas que me acompanham é muito grande, graças a Deus. Eu só tenho deixado bons legados para aquela juventude que me conheceu, que hoje completa 60 anos comigo, e aqueles que estão crescendo comigo. E hoje eu venho aí desenvolvendo um grande trabalho num esporte que é o esporte praiano, é o esporte em areia. Eu hoje estou há praticamente 5 anos, Bercol, envolvido no esporte em areia. Montei um complexo esportivo lá no setor Pedro Ludovico, onde lá eu tenho 5 quadras de areia, tenho uma academia de crossfit, um estúdio de dança, e para completar, coloquei também um pet shop, tudo no mesmo complexo. Tudo mesmo? Tudo no mesmo. No mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar. Quem vai ver uma coisa acaba vendo outra. Quem for jogar futebol na minha arena, se tiver um cachorrinho, pode deixar lá e nós tratamos dele. Quem for jogar futebol ou vôlei, tem essa abertura total para isso. E também temos um grande trabalho no meio aí. A gente vive hoje na sociedade goiana, que é da região sul, onde eu convivo mais de 60 anos naquela região. A Praça de Esporte do setor Pedro Ludovico foi criada em 1962 pelo então governante nosso Mauro Borges. Lá eu aprendi, lá eu joguei. Não fui um grande profissional igual você foi, grande professor que você é, mas tive a oportunidade de praticar futebol, o vôlei, pratiquei uma época o vôlei, não tendo aquela altura de jogador de vôlei, mas joguei um vôleizinho naquela época nossa, na década de 73, 74. Estive lá com o professor Murilo, o antigo professor Murilo. O Murilo foi meu amigo, foi meu professor, foi professor também, foi no liceu, foi professor Murilo Santana. Murilo, professor Foi um grande jogador também de futebol, muito, né? Foi jogador de futebol, morou muito tempo em Senador Canedo, e é para Senador Canedo que nós estamos mais ou menos voltados os olhos, né? Mas vamos falar sobre isso depois? Vamos falar inicialmente aqui sobre esses esportes que você tem ali dentro do seu complexo, né? Um de cada vez, pode ser? Pode. Vamos lá. Bom, primeiro, já não tem jeito de ser um de cada vez não, viu? Acaba misturando tudo. O vôlei, com o futevôlei, com o beach tênis, tudo areia. Tudo areia. Como é que separa um do outro? Eu vou deixar para você separar, não vai ser eu não. Então vamos começar por aquele que está em evidência há mais tempo, que é hoje, desde 1970, é o futevôlei. De lá para cá veio só crescendo. Então o futevôlei, hoje eu tenho grandes adeptos lá no futevôlei nosso. Eu não tenho categoria A, mas se eu pegar a categoria B e C e os intermediários, todos estão passando lá no meu complexo, Arena Viver. Lá também nós temos lá o vôlei de areia que está em evidência. O professor Cleito é um dos grandes nomes renomados que jogou e deu aula no Goiás, está lá dando aula para a galera lá. Temos grandes amadores participando lá. Frazão, Rogério Frazão está lá comigo lá. Nós temos lá
Hoje no... Rogério é o Chico, o filho do Chico, né? Filho do Chico Frazão, finado Chico Frazão. E graças a Deus está lá em cima, descansando o tempo que Chico passou. Frazão com o Silvinho, quando eles formavam o meio de campo do Goiânia, Chico Silvinho. Chico Silvinho na década de 60 para 70. Os dois participaram aqui do Esportes em Cena e eles comentando um com o outro. Uai, compadre, aquele jeito dos dois, né? Os dois finados. Uhum. E eu perguntei sobre carrinho no futebol, né? Aí o Chico falou, eu acho que eu nunca sujei o traseiro, não. Eu sei, compadre. Nunca precisei disso, não. E eu sei, compadre. Eu também não. É isso aí. Você falar em Frazão, você tem que lembrar do Luiz, né? Luiz Frazão foi um craque de bola, né? O Luiz Frazão foi um menino que eu era apaixonado. Eu saía de longe para ver o Luiz jogar. Eu gostava demais do jeito daquele magrelinho jogar. Morreu Craque de cedo bola. também. Aliás, só tinha craque ali, né? O Eusebio, o Chico, só tinha craque. Na região sul saiu muito craque, né? Naquela região do setor Pelo Vico ali saiu muito craque no futebol. E outra coisa que está em evidência agora, Bercó, nas areias de Goiânia, e está aumentando cada dia mais, é o beach tênis. Beach tênis. O beach tênis está tomando conta das nossas areias. Hoje, as nossas areias da região sul, nós criamos um complexo de 10 arenas, ela se chama Ligeia, é uma liga. Então, nós criamos uma liga, essa liga é para nós organizarmos junto à prefeitura a questão de legalizar novos espaços, para criar uniforme, porque está virando uma forma desuniformizada, ou seja, todo dia está abrindo uma quadra, mas fora dos padrões que o esporte exige. Então, os padrões, você fala as dimensões, né? As dimensões de quadra. Laterais, tem as dimensões que todo mundo obedece, certo? Uhum. Mas a área de recuo, por exemplo, eu na minha quadra, a minha quadra tem 24 por 12. Então eu tenho de recuo fundo, eu tenho 2 metros de recuo, ou seja, dá muito bem para o cara sacar, dá muito bem para o cara do futebol se defender sem cair no alambrado, e também dá para o beach tênis trabalhar em grande área de recuo. O voleibol buscar a bola também que espia do bloqueio e às vezes é colocada ali lá em cima da linha, né? Isso. O cara vai buscar em cima da rede de proteção. Busca mesmo. E tem gente montando quadras com uma dimensão bem reduzida. Mal o cara bate um saque, ele está encostando no alambrado. Então é assim. E isso nós estamos querendo criar em cima da Ligeia um trabalho de chegar ao nosso prefeito, juntamente com os vereadores, para que crie uma norma para a abertura de novas quadras em Goiânia. Ter o mínimo de quadra necessária e aquilo dentro de um padrão, ou seja, criar uma uniformidade para esse complexo. Esse complexo e com as dimensões profissionais, as dimensões sérias, né? Sim. Porque tem que ser de água. Nós temos 3 blocos, né? No último bloco aqui nós vamos tocando esse bloco aqui para frente, mas só para poder ganhar um tempinho aqui conosco, ô Cipriano, seria muito difícil para alguém, né, para algum interessado, fazer as quadras dentro das dimensões que são fornecidas gratuitamente, inclusive pela internet. Né? Não dá trabalho nenhum, é só acessar ali no Google quais as dimensões da quadra de beach tennis, de voleibol de areia, de futebol de areia. Tem as dimensões certas. Mas tem gente que quer aproveitando o terreno. Para poder... Para aproveitar. Então, o cara não tem o terreno na dimensão necessária, mas ele quer aproveitar terreno. No setor Bela Vista, por exemplo, eu te cito um dos exemplos. Depois você vai citar esse exemplo para mim, pode? Essa musiquinha é linda, né? Maravilhosa. Eu já escutei essa em outros programas, já vi. Essa música bonita. Vamos fazer um intervalozinho, um break com o nosso Jurandir Cipriano participando do nosso Esportes em Cena, falando sobre esportes de areia, arena... Arena Viver. Viver. Só viver, né? Arena Viver. Arena Viver. Logo voltaremos aqui com o Jurandir Cipriano. Estamos aqui pela PUC TV com patrocínio exclusivo da Unimed. Unimed. Você sabia que nós estamos falando de esporte aqui? Nós não podemos separar a Unimed de esporte, né? É verdade. Que é saúde, mas é esporte também. Que quem faz esporte em Goiás, plano de saúde que faz esporte em Goiás, é a Unimed. É a Unimed. A Unimed não é só um plano de saúde, a Unimed é eu saúde. Eu já vi e participei de vários eventos com a Unimed patrocinando esporte em areia. E eu estou, assim, bem de olho nessa área. E muita coisa, eles gostam muito disso aí e é um parceiro que nós temos ímpar. Legal. Vamos tocar para frente, Cipriano? Tamo junto. Você estava falando aqui sobre, nós estávamos falando sobre as dimensões das quadras, né? Você aproveita a dimensão de uma quadra, você faz as quadras num padrão só, o futevôlei tem uma medida, o voleibol praticamente a mesma do futevôlei. Isso. E o beach tennis pode ser um pouco menor. Mas você faz todas maiores com área de escape e tudo?
Todas. Ela é padronizada. Todas as 5 quadras minhas são padronizadas além do que a lei permite. Tá. Mas eu estou fazendo acima da lei por quê? Para dar qualidade para os meus seguidores, as pessoas que vão participar lá da arena. Então, por que muitas das pessoas estão largando aí o pé na areia, largando a orla? Por quê? Porque a área de recuo deles é inferior à que eu tenho. Entendi. Então, dá mais qualidade para o cara trabalhar o futevôlei e o beach tênis ou o vôlei de areia. Então, trabalhar significa o quê? A bola que espirra tem mais espaço para poder buscar. Isso. Para dar o saque tem mais movimento que às vezes o braço, quando estica, pega no fundo, na tela de proteção, né? É verdade. Quando é no voleibol, vai fazer o saque, vai dar o saque, a bola pega no bloqueio, espirra um pouquinho para lá ou para cá. Na mesma coisa do futevôlei, né? É futevôlei, a bola vai no fundo, pô. O cara tem que se virar para poder buscar e às vezes não consegue. O beach tênis tem um agravante maior. O beach tênis trabalha com aquela bolinha de tênis, e aquela bolinha de tênis, às vezes, ela atinge, como as quadras são paralelas, se eu não tiver a rede de proteção, ela atinge a quadra do adversário ao lado. Dependendo então, da distância, vai facinho. Então, tudo isso tem que ter olhar na questão de fazer um complexo esportivo. Eu acho que hoje, eu tenho que relatar isso para você, que nós precisamos ter uma procura de estar visitando o prefeito para achar um norte para organizar essa questão desses complexos esportivos que estão surgindo em Goiânia. Hoje, nós temos mais ou menos 300 unidades esparramadas por Goiânia. Das 300, você tem umas 20 de peso que mapeia Goiânia com grandes eventos. Futebol Brasil. Então, mas nem todas têm o mesmo organograma. Nem todas têm a mesma organização. E isso é ruim para eu falo o esporte em areia, o esporte praiano. Porque nós falamos praiano, nós não estamos na praia. Goiás, o sonho de Goiás é ter uma praia. Mas tudo aquilo que vem na praia é trazido para Goiás, só com a diferença. Na praia é praia. Aqui nós temos o vizinho do lado, a casa da esquerda, quer dizer, tem complexo esparramado de todas as formas em Goiânia. Então tinha que legalizar isso aí. Se eu quiser, ou você quiser abrir um complexo, ela tem que ser um padrão. Se é de 2 quadras, 3 quadras, 5 quadras, 6 quadras, tem que ter um padrão. Área de recuo, tudo isso tem que ser olhado. E não tem essa coisa legalizada hoje junto à prefeitura. Já olhei, não tem. Então é uma coisa que eu quero juntar com outras pessoas para que nós possamos organizar esses complexos. Porque hoje, Bercó, mexer com o esporte praiano, o esporte de areia, o investimento é caro. Hoje uma raquete de beach tênis é de R$1.000 a R$3.000. Exatamente. Então é um esporte caro. Então, quer dizer, para você montar um complexo de 5 quadras no padrão para o goianiense ir praticar, você vai gastar a média de quase R$2 milhões, do jeito que você está pensando. Do jeito que você pode fazer, mais economicamente, você vai gastar R$1 milhão. Então, é uma coisa que tem que ser olhada. Quer dizer, eu vou investir R$1 milhão num complexo tão grandioso desse, e se outras pessoas estão montando a coisa a bel prazer. Entendeu? Isso é ruim para a gente. Então, eu estou há 5 anos. Vejo que precisamos legalizar junto à prefeitura o formato de complexo de areia. Tá. Então, você falou um negócio interessante. Pode falar. Eu ia voltar no futebol. Quando o estado de Goiás, o Goiânia, participavam e participam do Campeonato Brasileiro, não tem o padrão de ginásio, de estádio, a Serrinha não se adequou, o campo do Vila Nova se adequou, o Atlético se adequou, é a mesma coisa, nós precisamos fazer agora para os complexos de areia. Tá certo. Não, e tá fácil demais pegar as dimensões mínimas. Sim. Né, o que é exigido por isso aí, você não precisa andar muito. Aliás, não precisa andar nada, basta saber acessar que você vai conseguir. Quando você está falando aqui de um reconhecimento, hoje, por exemplo, os torneios, as coisas que são feitas, em qualquer lugar se faz, tendo a dimensão mínima ou não, tendo a dimensão adequada ou não, se faz por fazer? Sim, primeiro... Mas o esporte, e a segunda parte, você acha que o esporte está muito comercializado? Sim. Hoje é o seguinte, na questão de realização, nem todas as quadras complexas de Goiânia estão aptas à realização de torneios e campeonatos. Vou citar alguns aqui que mais realizam campeonato, que mais ficou em cima deles, que é a Orla, a Moreira, praticamente o Pé na Areia, e o Verano que chegou com um complexo gigante. Muitas quadras, né? Lá são 14 quadras, se não me engano, 12 ou 14 quadras. Então, nem todas têm essa
oportunidade de realizar grandes torneios e eventos, porque não tem essa dimensão. Eu, por exemplo, com o meu complexo, com 5 quadras de futebol, eu tenho que fazer adequações. Uma arquibancada, eu tenho que olhar a questão de vestiário, banheiro para o público que vai ficar no fundo, não tem. Quer dizer, tudo isso tem que ser adequado. Então, nem todos estão aptos a fazer campeonato em Goiânia. Então, quando o Moreira, a Arena Moreira faz um campeonato, o Futebol Brasil, ela faz uma mistura. Ela vai buscando material dali, faz uma... Como é que fala? Ela mistura tudo. É uma miscelânea, né, de coisa, né? Cada um de um lugar diferente. Ela faz uma estrutura própria. Não tem uma estrutura específica. Hoje, você pegar no futebol, hoje, a Serrinha está organizada, o campo do Vila Nova organizado, o Oba, né? Mas não tínhamos isso. O Atlético também está muito organizado. O Atlético muito bem organizado, porém nós não estamos organizados. Nós precisamos nos organizar. Posso falar da Federação de Futebol? Infelizmente, a Federação de Futebol não está fazendo o trabalho que deveria fazer. Não está acompanhando ou não está fazendo? Ou nunca fez? Gente, eu acho que nunca fez. Ela fez interesse próprio. Eu não posso falar o quê, mas interesse próprio. A federação hoje, se ela tivesse olhado lá atrás, quando começou a abrir esses complexos por toda a Goiânia, se a Federação Goiana de Futebol tivesse entrado no campo, olhado as coisas, hoje nós teríamos mais esporte qualificado e com responsabilidade para quem vai praticar nos nossos complexos. Olha, todas as federações, você sabe, né, nós convivemos numa época aí que eu era presidente da Federação de Basquete. Sim, lembro demais. Toda federação só funciona se for organizada. É uma empresa. É uma empresa. E ela precisa principalmente de quê? De quem participa dos projetos. Se não tiver projeto para a gente participar, eu não estou fazendo projeto para mim, estou fazendo para você que é um atleta. Você que é um dirigente de clube. Hoje, por exemplo, a Federação Goiana de Futebol, ela poderia estar trazendo muitas atividades hoje para Goiás. Nós temos aí um campo grande de participantes, praticantes. Infelizmente, a presidente que hoje contorna, segura debaixo do braço o regulamento, o estatuto, tudo no braço dela, e ela não vai visitar os complexos, não vejo vida útil nessa federação para a realização desses eventos que está aí na nossa grande Goiânia. Nós vamos seguir esse papo aqui que tá bom. Vamos fazer um breakzinho, pode fazer um break. Você conhece essa musiquinha, né? Essa música essa é 10. Daqui todo sábado estou ouvindo essa musiquinha. Todo sábado ouve essa música. Logo nós estaremos de volta aqui com o Jurandir Cipriano falando sobre esportes em areia pela PUC TV, nosso Esportes em Cena. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena e Jurandir Cipriano, o homem do esporte em areia. Esporte praiano, esporte em areia, esporte goiano. Arena Viver. Arena Viver. É isso aí. Cipriano, nós estamos falando sobre recursos, né? Você estava falando aqui sobre que poderia vir, poderia não. Vamos esquecer então a federação, porque parece que ela não tem tido as atitudes que a gente precisa que se tenha para o esporte crescer. Assina embaixo. Assina embaixo? Não é de hoje não, né? Rapaz, história antiga. Faz tempo. Cipriano, essas atividades que nós temos aqui em Goiás, nós temos aqui instalações suficientes em Goiás para que essas transmissões possam ser feitas em nível de Brasil? Ou seja, Goiás sediar uma etapa, ou 2 etapas, ou 3 etapas, quer seja do beach tennis, quer seja do vôlei, quer seja do futevôlei, de qualquer um. Goiás teria condição para isso? Precisa de arquibancada? Nós temos estrutura suficiente para isso? Sim. Ou tem que montar a estrutura, nem que seja com arquibancada móvel? Sim, nós temos aqui hoje, para montar, se nós quisermos trazer um campeonato brasileiro de futevôlei para Goiânia ou para Goiás, temos sim. Temos grandes areias aqui em Goiânia e também algumas areias em alguns interiores goianos. Areias e arenas, né? Arenas. Eu falo areia que o complexo de areia praiana, nós temos alguns aí. Aqui em Goiânia nós temos uma média de 15 complexos que daria para comportar um campeonato brasileiro. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Nós temos 15 complexos aqui que eu diria que daria para realizar um campeonato brasileiro. O que falta é organizadores, de uma forma para a gente criar uniforme. Nem todos os complexos têm toda aquela qualidade de estrutura
em infraestrutura. Temos que fazer algumas adequações, alugar as arquibancadas, colocar algumas tendas, colocar alguns banheiros químicos, sim, mas daria para realizar, não ao centro e aos contentos como a gente gostaria de realizar. Eu acho que realizou um bonito, se não me engano, foi no Amazonas, foi feito um campeonato no Amazonas muito bonito. Pois é, mesmo. Uma organização, isso foi feito uma organização, Bercó, cortando aí, sim. Quando a Federação de Futebol funcionava. Federação de lá. De lá. Então foi um evento muito bonito que eles foram criado o complexo. Eles criaram o complexo para realizar esse campeonato lá brasileiro de futebol. Agora em Goiás não precisa criar, porque nós temos grandes complexos. Fazemos algumas adequações. Por exemplo, a minha arena, o meu complexo de areia lá, eu tenho 5 quadras aptas a fazer o campeonato, onde tem 2 ou 3 quadras realizando o torneio em si e as outras 2 quadras para aquecimento dos próximos jogadores. Então, tenho essa qualidade. E se nós olharmos no entorno aqui, Aparecida de Goiânia também tem grandes complexos de quadras. Anápolis. Anápolis também tem umas áreas muito bonitas. E está abrindo agora em Rio Verde também, um complexo muito bonito. Rio Verde. Muito bonito para futebol, que atende o futebol. Aqui pro norte também, Porangatu. Porangatu não estão abrindo também. Senador Canedo, está um projetinho bom para Senador Canedo, também estou gostando de lá, que lá vai abranger o beach tênis, o futebol e o vôlei de areia. E também uma coisa interessante na areia, treino funcional na areia, Bercó. Tem muitas das pessoas que acima dos 40 tem problema de articulação. O treino funcional na areia é o melhor negócio hoje, quase idêntico à água. O impacto dele, se for areia boa, é praticamente quase treinar, fazer a hidroginástica. Então é uma coisa também que eu estou querendo investir agora lá no meu complexo. É o treino funcional para o trabalho da segunda melhor idade. Muito bom. Voltando aqui, você trouxe aqui algumas fotos de uns torneios, da confraternização da maneira geral, né? Isso aí aqui é um jogo misto entre mulher e homem, mulheres e homens. Então lá temos, no sábado nós temos o clubinho, o famoso clubinho, onde tem o desafio. É dupla masculina e feminina, misto. Então, brincadeira que você faz envolve homem e mulher, mesmo homem e mulher, Temos lá esse pessoal aí, eles são praticamente um clubinho. Então eles mesmos procuram desafios. Eles são um grupo de 10 pessoas, sempre levam um convidado e faz os joguinhos dele valendo aí uma Heineken, valendo aí uma Gatorade. Lá tem todo tipo de aposta. O que é melhor no esporte? Nós sabemos que tudo é bom, mas o que se torna mais agradável para depois de velho, principalmente? Olha, essa o junção. Congraçamento que dá, né? O congraçamento ou a prática esportiva ou tudo? O conjunto todo. O conjunto todo. Aqui você pode olhar que tem ex-atleta, tem ex-jogador. Então, praticamente toda. Eu esqueci de pegar eu tenho jogador, eu podia pegar as fotos de jogadores que jogam lá, que faz essa atividade extracurricular no sábado, que é um lazer que é legal. Ou seja, nós misturamos o útil ao agradável. No final da competição, nada melhor que sentar no cantinho lá atrás, assar um churrasco e trocar as ideias da semana. Então é essa coisa que é interessante lá no sábado e domingo. Eu trabalho com alegria, porque eu recebo essa galera, vai contar a história, tudo aquilo que ele fez no esporte, aquele foi jogador, aí tem gente que foi jogador de futebol, pararam, está jogando em futebol com a gente. E esse pessoal que já jogou, né? Que já jogou futebol, jogou profissionalmente, o espírito muda alguma coisa? Ou quer ganhar mesmo? Entra para ganhar, entra para competir? A coisa de ganhar, ela existe sim. A coisa vantajosa... Só mulheres. Isso aí é o pessoal do vôlei, é as meninas do vôlei também, é as peloteiras. Essas peloteiras aí, todo sábado elas se juntam, 14, 15 mulheres, estão lá todo sábado fazendo aquilo que ela gosta por 2 horas na areia e mais 1 hora fora da areia, que é a atividade que elas gostam de fazer também, que é levantar alguns braços de taçazinhas para cima e comemorar as 2 horas de jogos. Que beleza. É bonito, gosto demais. Eu trabalho no sábado e domingo com alegria, o Bercó, para ver esse povo lá. Eu estou alegre, não estou participando de tudo, mas estou em todas as fotos. Você está em todas, não só nas fotos, você está em todo lugar, né? Se Deus quiser, queremos continuar mais. E quero deixar esse convite aberto aí a você, ouvinte aí do Esporte em Cena. Vai lá conhecer a Arena Viver. Não só a Arena Viver, nós temos outros complexos em Goiânia, mas realmente o esporte em areia está em evidência. Não é um esporte contato, viu, Bercó? É um esporte gostoso de se praticar. Essa pergunta que eu ia fazer, a questão do contato, né? É. Que não tem o contato,
Tanto, nenhuma das modalidades esportivas tem contato. O contato que nós falamos é o contato pessoal, o contato físico. Né? Então, assim, é uma coisa saudável. Lá nós temos juízes, nós temos advogado, nós temos o gari. Você já viu, ó, um jogo entre um juiz, um advogado, e promotor e um gari junto, jogando futebol, gari. Ou seja, a dinâmica é muito boa, sabe? Você não vê isso em alguns esportes, você não vê isso, essa mistura. Isso é verdade. Então, no futebol tem essa mistura bacana, que não tem... Tem duas línguas que o mundo fala sem saber falar. Fala duas línguas. É a linguagem musical, que tanto faz, ninguém quer saber que idioma que está cantando, gosta do ritmo, e a esportivo. Que ninguém quer saber o que você está falando, quer saber o esporte, quer ganhar de você. Né? Hoje nós temos que respeitar tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. Nós temos a terceira via como viver hoje aí. E lá na minha arena, no meu complexo, nós respeitamos todas as pessoas, sabe, de ideologia e pensamentos na nossa arena. E a gente tem muito isso aí. Depois que entra na quadra, tem diferença? Nenhuma, né? Não. Praticamente é visual. Mas visual você vê de uma maneira e lá dentro o pau quebra do mesmo jeito. É verdade. Ô, Bercó, mas quem mexe com esporte, vou falar pra você. Eu vejo aí pessoas que ficam de segunda a sexta-feira ralando, esse gari. Ele tira o sábado dele de manhã para fazer atividade esportiva dele. O cara sai renovado para mais uma semana de trabalho. Então eu sinto prazer em estar mexendo com essa área. Não é só pela questão financeira, é a questão social que eu vivo lá a minha Arena Viver, que não é minha, é daquelas pessoas que vão lá. Eu sou só o administrador para que você não veio aqui para fazer propaganda da Arena Viver, não? Não, a Arena Viver... Só fala da Arena Viver o tempo todo? A Arena Viver porque faz parte do Viver Esporte. É esporte em cena. Esporte em cena. Todas as modalidades esportivas, inclusive na Arena Viver, tem diversas modalidades. Né? Tá certo. Jurandir, muito obrigado pela sua presença. O nosso Esportes em Cena está sempre de portas abertas para recebê-lo aqui. E nós vamos falar cada vez mais do esportes. Em areia dos esportes, em praia dos esportes é raquete, né? Daqui a pouco já sei que você vem com novidade também. Bercó, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes do Esporte em Cena. Foi um prazer estar aqui com você. Esses minutos passaram rápido, né? Tinha muita coisa para a gente conversar e contar do esporte. Coisa que a gente também, às vezes, não podia contar, mas se você puxasse a língua, eu contava. Não pode contar tudo, não. Se deixar o Jurandir falar, eu falo. Eu não sou baú. Disciplina, se deixar ele falar, além dele falar muito, ele fala muito mesmo. Fala o que deve, o que não deve. Mas está sempre comunicando muito bem com todos. Muito obrigado a você pela presença. Legal mesmo, viu? Tamo junto aí, um abraço. Mais um programa, mais um show de bola que nós demos aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena. Um abraço e até a próxima.